começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. O artigo 5º determina que ninguém pode ser processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, e que também não se pode ser privado da liberdade ou dos bens sem o devido processo legal. E para falar sobre foro privilegiado, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Jairo Lopes, procurador-chefe da Agência de Fiscalização do Distrito Federal e advogado criminalista. Também vamos conversar com o advogado Wendel Santana, especialista em direito penal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Procurador, eu queria que o senhor começasse explicando essa diferença de nomenclatura. Porque tem gente que fala foro especial, tem gente que fala foro privilegiado. Olá a todos. Na verdade, a nomenclatura técnica correta seria o foro especial por prerrogativa de função. O foro privilegiado, ele é dito por aqueles que realmente entendem que há uma diferenciação e um favorecimento daqueles que serão julgados perante os tribunais superiores. Então, é uma forma equivocada de classificar esse tipo de rito de julgamento. Mas é bem conhecido como foro privilegiado. Foro privilegiado porque a população tem esse entendimento corriqueiro no sentido de que, de fato, privilegia a pessoa ocupante daquele cargo. Doutor Wendel, e esse tratamento diferenciado sempre foi dado a algumas autoridades no Brasil? Sempre, desde a Constituição do Império, 1826, até a Constituição de 88, sempre houve a previsão legal de algumas autoridades terem um foro prerrogativa de função. É lógico que ao longo da história o foro foi aumentando, então as autoridades foram sendo incluídas e hoje tem um leque muito extenso das autoridades que têm o foro prerrogativa de função. E o foro privilegiado provoca polêmica e é motivo de muita discussão. Autoridades que cometem crimes são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a função exercida. Mas o tratamento diferenciado só vale enquanto a pessoa estiver no cargo. O privilégio é para poucos. Apenas autoridades políticas podem ser julgadas por um tribunal diferente ao que os cidadãos comuns são julgados. O benefício é chamado de foro privilegiado. Podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal, presidente e vice-presidente da República, deputados federais, senadores, ministros de Estado e procurador-geral da República. Já no Superior Tribunal de Justiça, têm direito ao foro os governadores, desembargadores dos tribunais de justiça e membros do Ministério Público da União que atuem nos tribunais. O foro privilegiado já causou muita polêmica. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tentou estender o benefício para além do mandato dos políticos, mas o Supremo Tribunal Federal declarou a lei inconstitucional. A regra vale até hoje. O privilégio do foro acaba junto com o exercício da função. O foro privilegiado, na verdade, ele decorre não da função, não da pessoa que está na função. Ele decorre exatamente ao contrário da função que a pessoa exerce. Então, embora pareça um benefício individual, um benefício para a pessoa, a prerrogativa de foro ou foro privilegiado está muito mais ligado ao interesse público em relação à função que a pessoa exerce. Procurador, o que visa garantir esse tratamento diferenciado? Bom, deve ser esclarecido de pronto que não se pretende favorecer o ocupante da função, o ocupante do cargo. Ao contrário, se pretende garantir a dignidade, em função da dignidade da função e até mesmo evitar pressões. Porque, veja bem, de uma forma fácil, didática de explicar. Imagine um presidente da República, por exemplo, sendo julgado perante um juiz de primeiro grau. O temor de influências da própria magistratura no sentido de que não haveria confiabilidade. O presidente da República e todo o contexto no qual ele está inserido, todos os seus assessores, pressionando o juízo no sentido de favorecer o próprio presidente durante o julgamento. Então, deve restar claro que não há a intenção de beneficiar ou de favorecer a pessoa em si ocupante do cargo, mas sim a função em nome do interesse público, para evitar justamente a pressão em cima dos jogadores. É uma forma para os magistrados manterem uma certa imparcialidade, não ter a influência externa no julgamento dele. É uma garantia
a mais do que uma autoridade muito superior, ou até um próprio ministro do Supremo ser julgado por um juiz de primeira instância, a influência que isso pode ter. Então, para evitar esse tipo de choque, manter uma certa imparcialidade do juiz, também a previsão é nesse sentido, a prerrogativa de foro. E vale para todo tipo de crime, só para aqueles relacionados com a função? Não, vale para todos os crimes, inclusive o Supremo já decidiu que vale também para os crimes eleitorais e contravenções penais, e vale também para os crimes de responsabilidade, que é previsto numa lei específica, Lei 1079 de 50, que prevê quais são os crimes de responsabilidade. E quais são eles? Bom, são vários, né? A lei ela traz crimes para os ministros do Supremo, para o presidente, como atentado à própria União, atentado contra os poderes executivo, legislativo e judiciário, e uma série de fatores que nomear todos aqui fica difícil. E é uma lei assim, não muito extensa, mas o leque é muito amplo. O leque é amplo. Procurador, agora, se uma autoridade comete um crime enquanto está no cargo, mas esse crime só é investigado após o fim da função, o foro privilegiado ainda é considerado? Não. E isso foi um grande avanço, inclusive o Supremo, há algum tempo, reviu que isso era um entendimento pacificado naquela corte, no sentido de que, cessado o mandato, cessado o exercício da função, cessa-se também o direito ao foro privilegiado, ao foro especial prerrogativa de função. Não é porque não seria justo, não seria moralmente correto que alguém fosse julgado não estando mais no exercício da função do seu mandato de forma especial. Até mesmo porque, como eu disse anteriormente, a proteção ela é dada em razão da função exercida e não da pessoa que exercia aquele cargo. Então, diante disso, ele vai ser julgado no juízo comum. E se o crime for cometido antes da entrada no cargo e só for descoberto durante o exercício da função, doutor Wendel, como é que fica nesse caso? A autoridade que tem foro por prerrogativa de função, ele sempre vai ter essa competência num julgamento criminal. Então, se o crime ou a investigação foi antes dele ocupar aquela função, a competência originária local ela vai ser deslocada para onde a autoridade tem o foro. Por exemplo, se um deputado federal ele está sendo investigado ou está respondendo um crime antes dele ser diplomado, né, a partir do momento que ele é diplomado, a competência vai para o Supremo. Então, de acordo com cada grau de prerrogativa de função, a competência originária é deslocada para o tribunal competente. Se o julgamento não acabar antes dele sair do cargo, volta a jurisdição para a primeira instância? Ele perdendo ou saindo do cargo, perdendo o foro prerrogativo de função, volta para a instância originária que era competente anteriormente a ele assumir o cargo. Agora, procurador, quando o crime envolve mais gente, envolve um cidadão comum e uma autoridade, como é que fica? Bom, nesse caso, há o Instituto Processual que, pela questão da conexão da continência, ele chama também aquele que não é detentor da prerrogativa por ocupar um cargo, para ser julgado também perante o tribunal competente em razão do foro especial, prerrogativa de função. O processo, então, não é desmembrado? Não, até porque, por uma questão de celeridade processual, nesse caso específico, seria interessante que todo o contexto da denúncia, todo o contexto defensivo seja analisado dentro de um mesmo processo, evitando assim qualquer tipo de erro processual que possa redundar em injustiça. Agora a gente falou aqui de celeridade do processo. Esse é um processo que costuma ser rápido ou é mais demorado? Bom, tudo hoje na esfera jurídica muito depende. Então, depende do tribunal que a pessoa está sendo processada, depende do magistrado. Então a gente sabe hoje que o Poder Judiciário ele está muito sobrecarregado. Então, as pessoas têm uma falsa impressão de que a decisão de primeira instância do juiz singular ela é mais rápida do que de um tribunal que decide de forma colegiada. Mas, se observarmos, o processo criminal ele inicia do recebimento da denúncia do juiz até o trânsito em julgado da sentença penal. Isso pode levar vários anos, sair da primeira até chegar no Supremo demora. E às vezes o Supremo, um exemplo, pode julgar até em tempo menor. E às vezes processos que iniciam na primeira instância até terminarem
chegando ao Supremo, podem demorar até muito mais tempo. Então, isso vai depender muito do processo. Às vezes, processos que às vezes é uma pessoa, um processo não é tão complexo, para um tribunal pode ser até julgado mais rápido, e às vezes até mais rápido do que a própria primeira instância. Então, isso vai depender muito da situação. Quantidade de pessoas envolvidas e do tipo Quantidade, a matéria, né, a complexidade. Às vezes, pode ser que um ministro ou um desembargador esteja mais sobrecarregado que o outro, às vezes demora um pouco mais, e uma série de fatores. Agora, procurador, quais são as principais diferenças entre os ritos de um processo julgado na justiça comum e um julgado em foro especial? Não, na verdade, a diferenciação ela se daria tão somente em casos, exemplificando, de tribunal do júri, por exemplo. São os crimes dolosos contra a vida, mesmo para aqueles que detêm o foro especial ou prerrogativa de função. Mas a ritualística processual, mesmo nesses casos de julgamentos ditos especiais, é a mesma. Não há uma diferenciação, inclusive, para que não haja ofensa ao princípio do devido processo legal. Ou seja, e até o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei e merecem o mesmo tratamento. E a ritualística processual não poderia ser diferenciada tão somente em razão do direito a de ser julgado perante uma instância superior. Só para a gente encerrar esse bloco, então, doutor Wendel, as causas cíveis também estão incluídas aí, também têm direito a foro privilegiado? De uma maneira geral, não, né? Tentou-se aí, com a Lei 10.628 de 2002, introduzir no artigo 84 do Código de Processo Penal o privilégio também da prerrogativa do foro para as ações de improbidade. Ela foi julgada inconstitucional para o Supremo. Excluindo a matéria criminal, sobra só os mandatos de segurança. Então, as autoridades, quando elas sofrem uma ação de mandato de segurança, né, a autoridade coatora, a gente chama, elas têm também o foro prerrogativo de função. Mas aí é em função do ato administrativo, da função que ela desempenha, né? E aí pode ser uma questão civil, uma questão constitucional, que também tem a previsão na Constituição da prerrogativa de função. E no próximo bloco você vai saber mais sobre foro especial por prerrogativa de função. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Wendel Santana e o procurador Jairo Lopes. Eles conversam conosco sobre foro especial por prerrogativa de função. Desde a aprovação da Emenda Constitucional 35, em 2001, o Supremo Tribunal Federal não precisa pedir autorização da Câmara e do Senado para dar prosseguimento às investigações contra parlamentares. De lá para cá, aumentou o número de pedidos no STF para investigar autoridades que têm direito ao foro privilegiado. Em 2011, 135 ações penais e 265 inquéritos foram julgados. Até novembro de 2012, foram 69 ações penais e 259 inquéritos. Procurador, o Congresso não precisa autorizar o início do processo, mas pode interferir nele de alguma forma? Tecnicamente falando, processualmente falando, a não ser que se detectasse uma nulidade, uma ofensa à ritualística, ao devido processo legal, não se verifica nenhuma forma de ação de ingerência do Congresso Nacional ou até do próprio Poder Executivo nos trabalhos do Judiciário. Doutor Wendel, e como é que se dá início a esse processo? O Supremo, por exemplo, tem que ser provocado? No Supremo Tribunal, a competência para iniciar um processo é do Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, ao tomar ciência ou uma notícia de algum crime dessas autoridades que tem prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, ele instaura um inquérito policial. Ou, se ele tiver todos os elementos ali para oferecer uma denúncia, ele oferece uma denúncia. Então, o início é pelo Procurador-Geral da República. E durante o processo, como é que fica a autoridade? Ela permanece no cargo até o trânsito em julgado? Em princípio, não haveria nenhum impedimento para que ela continuasse no exercício da sua função. Ocorre que pode haver interpretação por parte do Judiciário no sentido de que o ocupante desse cargo, no exercício de suas funções, ele possa vir a comprometer as apurações. Há exemplo, em caso recente, da chamada Caixa de Pandora aqui no Distrito Federal, em que o governador foi impedido de continuar no exercício da função justamente em razão da suposta influência que ele estaria exercendo nas investigações. Inclusive, hoje houve a prisão de alguns envolvidos no sentido de que estariam tentando influenciar depoimentos, enfim, destruição de provas. Então, nesse sentido, somente nesses casos poderia haver, dependendo da interpretação do magistrado, o afastamento da autoridade até que as apurações e o próprio julgamento fosse concluído. E para a defesa, doutor Wendel, como é que funciona? Tem muita diferença em julgar um caso que tem foro privilegiado, um caso que tem parado na justiça comum?
Na verdade, não tem diferença, né? O que vai mudar são as instâncias. Sempre é preservado o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. O que vai ter de diferença são algumas nuances e alguns procedimentos, vai depender do regimento interno do tribunal, como é que conduz ali o processo. Mas, de uma maneira geral, a defesa, as teses são basicamente as mesmas, vai diferenciar um caso do outro. Mas o direito em si é mantido e os princípios constitucionais também devem ser respeitados. Procurador, e como é que fica o direito de recorrer nesses casos, já que o julgamento é feito por um tribunal superior? E é justamente isso que talvez os críticos ferrenhos ao foro especial prerrogativa de função talvez não compreendam. De um modo prático, sendo bem pragmático, o direito de recurso, o duplo grau de jurisdição, ele fica de todo comprometido nesse sentido. Não há instância a se recorrer no caso dos condenados. Então, essa talvez seja uma das grandes desvantagens de ser julgado pela Corte Suprema. Ainda que haja esse favorecimento em razão da função, não há o duplo grau de jurisdição. A não ser que se detecte uma nulidade, o que poderia ser oferecido seriam embargos, por exemplo. Mas recorrer a uma instância superior seria impossível. E, nesse sentido, resta comprometido e é uma das grandes desvantagens desse tipo de julgamento. Enquanto que na primeira instância você pode recorrer ao Tribunal de Justiça, depois ao STJ e depois ao Supremo. Alguns eu tenho acompanhado, recorrer à Corte de Haia, à Corte Interamericana, enfim, mas que se deixe bem claro que não há possibilidade dessas instituições intervirem e mudar o julgamento, os vereditos proferidos pelo Supremo, por exemplo. O que há é tão somente uma avaliação no contexto sociopolítico que essas cortes internacionais não têm o poder, o condão de transmudar, ou de mudar, de modificar as sentenças condenatórias. E nas ruas as pessoas falam sobre foro privilegiado. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então é um privilégio de casta, é um privilégio antissocial. Tem muito privilégio, né? Teriam que responder como um cidadão comum. Ele deveria ser julgado como nós, porque eles têm o mesmo direito que a gente, só porque eles têm um cargo a mais e eles querem exercer um direito diferente da gente. Júri popular para os corruptos que cometem crime de desvio de recursos financeiros da administração pública. Se o crime dele foi um crime comum, tem que ser julgado pela justiça comum. É uma pessoa tem cargo especial, mas não justifica que ele seja julgado com um voto especial. Então é um cidadão comum igual a mim, igual a você, igual a todo mundo. Doutor Wendel, a gente viu aí que as pessoas questionam muito o foro privilegiado. É um tema que provoca muita polêmica mesmo, né? É verdade, o tema é bastante polêmico, principalmente porque a sociedade, de uma maneira geral, ela tem uma falsa interpretação de que o foro por prerrogativa de função, ele é em benefício da pessoa, quando na verdade é do cargo. Então é lógico que a gente sabe que o leque do foro é muito extensivo, então poderia haver uma redução desse leque nesses casos. Mas um exemplo que a gente pode citar aqui, já foi dito pelo colega, do presidente da República responder perante o juiz singular. Esse juiz singular, ele poderia até ter o poder, como é previsto hoje na Constituição, de suspender o exercício da presidência por 180 dias. Então, o cargo de presidente ele não pode ficar sujeito, a nível nacional, de um juiz singular. Não desmerecendo o juiz singular, mas tem que ter um certo respaldo, né, de questões mais técnicas que o ideal realmente é o Supremo. Então, a prerrogativa de função é justamente para estabelecer também na esfera administrativa o poder de hierarquia. Isso faz com que as coisas sejam julgadas mais naturalmente. E quais são as principais críticas a esse tipo de tratamento, procurador? Justamente, desenvolvendo o tema que o doutor Wendel nos trouxe, de fato, o Instituto do Julgamento Diferenciado ele iniciou em Roma, quando os senadores eram julgados somente por seus pares, e na Idade Média também se criou os tribunais especiais para julgar os senhores feudais, os reis e as próprias autoridades eclesiásticas. Nessa época, de fato, nós tínhamos o interesse de favorecer quem era julgado. Não havia o interesse de defender a função, mas sim o ocupante da função.
E isso, de fato, especificamente, nós podemos classificar como o foro privilegiado. O que é diferente do que ocorre hoje. Como nós já citamos anteriormente, tanto eu quanto o doutor Wendel, se procura defender a dignidade e a altivez da função pública, do mandato. A crítica se dá no sentido de desconhecimento por parte daqueles que são contra a existência desse instituto, porque acreditam que vai haver algum tipo de benefício processual, em caso de condenação, também uma condenação menor, não há imparcialidade. Quando, na verdade, há vantagens e desvantagens. A desvantagem, como eu citei anteriormente, foi justamente a ausência do duplo grau de jurisdição. Não há quem se recorrer. Quando em primeiro grau nós temos a possibilidade de recorrer para o colegiado superior, STJ e STF, depender do caso. Então eu acredito que as críticas elas se fazem esvaziadas no sentido de que não há ampla compreensão do que de fato é o julgamento por foro em razão da prerrogativa de função. E a imparcialidade acaba sendo garantida também quando vocês falam aí de hierarquia, por exemplo. Exatamente, a imparcialidade ela resta garantida. Infelizmente a população tem uma impressão de que a prerrogativa de função ela vai te dar uma garantia de absolvição ou de que aquela pessoa não vai ser julgada. E não é assim. Então os tribunais julgam e condenam. Agora o Congresso está analisando algumas mudanças. Tem alguma coisa concreta ou ainda vai demorar muito essa discussão? Existem vários projetos de proposta de emenda constitucional para excluir completamente o foro por prerrogativa de função. Então tem a PEC 130 do deputado federal Marcelo Itagiba, do Rio de Janeiro, em que a proposta de emenda constitucional é excluir completamente o foro prerrogativa de função, com exceção do julgamento do presidente, dos rolos ali que são julgados no Supremo, pelo crime de responsabilidade que fica a cargo do Senado Federal. O resto ele entende por extinguir. E um outro também, uma PEC 142 de 2012, ela prevê a extinção do foro prerrogativa de função só nos casos de crime comum, mantendo o foro nos crimes de responsabilidade. Essas são as duas. Essa de 2007, essa PEC 130 de 2007, ela já está pronta para ser levada ao plenário da Câmara. E daí depois vai para o Senado, tem uma série de fatores até se concretizar numa emenda constitucional. Vai demorar ainda. Procurador, e como é que o senhor analisa essa possibilidade de mudanças no foro especial? O direito, a legislação hoje está muito dinâmica. A exemplo de que só se tem conhecimento que, semelhante ao que ocorre no Brasil, existem tão somente na Venezuela e na Espanha, que há esse rol tão vasto de autoridades que detenham esse tipo de benefício. Exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, só existe o foro privilegiado, se é que se pode chamar assim, para os juízes da Corte Federal e do próprio presidente no caso de impeachment. Como há uma tendência no Brasil de seguir democracias estrangeiras, talvez em um futuro a curto e médio prazo nós possamos alcançar esse entendimento no sentido de que se deva extinguir o julgamento especial por prerrogativa de foro prerrogativa de função. Agora, só para a gente encerrar, um dos entrevistados falou ali que tem que ser julgado igual todo mundo. Esse foro por prerrogativa de função não fere o princípio da igualdade, por exemplo? É uma discussão tormentosa que divide especialistas, divide doutrinadores. O próprio texto constitucional, há quem diga que é contraditório, no sentido de que todos são iguais perante a lei e, mais à frente, o artigo que vem delimitando a competência para julgar aquelas autoridades que detêm o direito ao julgamento em razão da prerrogativa de função. Mas nós devemos lembrar que nem todos os direitos são absolutos, nem mesmo os constitucionais. Então, em nome do interesse público, e aqui uma interpretação pessoal no sentido de que deve haver a vedação a essa parcialidade, às pressões, eu acredito que não. Esse tipo de ritualística prevista, ela não fere o princípio da igualdade, porque ela vem assegurar o devido processo legal e vem assegurar, inclusive, o interesse público de que haja imparcialidade nos julgamentos. Para o senhor, doutor Wendel? Eu acredito também. Eu acho que o foro prerrogativo de função, ele tem as suas vantagens, ele preserva a autonomia e a independência funcional, e a população tem que entender que determinadas autoridades, não a pessoa física que ocupa o cargo, mas sim aquela função, que essa é a diferença. Tem que ser respeitada a hierarquia administrativa para que julgamentos não tenham influências externas. Então, o magistrado ou o colegiado tem que se sentir tranquilo para decidir da melhor forma possível, seja absolvendo
ou seja, condenando. Bom, e com essas constatações nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Wendel Santana, procurador Jairo Lopes, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.